Glória a Deus. Boa noite, meus amados. Paz seja convosco, amém? Graças a Deus porque estamos aqui. Feche teus olhos e vamos agradecer ao Senhor por mais essa oportunidade de virmos na sua casa. Glória a Deus. Querido Deus, Paizinho eterno, graças te dou, ó Deus, juntamente com todos que aqui estão, por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. Em nome de Jesus, meu Deus, eu te agradeço pela vida de cada um que aqui está. E peço que o Senhor esteja aqui conosco, porque se o Senhor não estiver, de nada adianta nós estarmos aqui. Querido Espírito Santo, dirija este culto e receba a nossa adoração. Querido Jesus, que o teu santo nome seja glorificado. Que assim seja, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Adore o Senhor e cante comigo.
está voltando. Glória ao Senhor. Graças a Deus. Igreja do Senhor, paz seja convosco. Amém? Você está contente porque você está aqui? Amém? Diga graças a Deus. Que bom, né, irmãos? Que o Senhor nos deu mais um dia de vida. Em tudo dai graças a Deus. Amém? Você é do Senhor Jesus? Amém? Eu sou do Senhor, né? A gente tem que acreditar. A gente tem que pensar sempre, a Bíblia diz assim, trazer à memória aquilo que nos dá esperança, não é, irmãos? Traga à sua memória aquilo que te dá esperança, aquilo que faz você ser feliz. Tem problema? Tem. Mas o Senhor Jesus nos garante vitória. Diga graças a Deus. Amém? Levante sua mão e diga: Espírito Santo de Deus, se faz presente aqui conosco. Vamos aplaudir a Ele então. Vamos cantar com palmas. Amém? Cante comigo bem forte. Eram 100 ovelhas juntas no aprisco. Eram 100 ovelhas que o pastor cuidou. Porém, uma tarde, ao contá-las todas, lhe faltava uma, e triste chorou. As 99 deixou o aprisco e pelas montanhas procurá-la foi, e a encontrou gemendo, tremendo de frio. Curou suas feridas, pôs logo em seus ombros e ao redil voltou. Essa mesma história torna a repetir-se, pois muitas ovelhas perdidas estão, mas ainda hoje o pastor amado chora suas feridas, Ele quer te salvar, Ele quer nos salvar todo dia. Obrigado, Jesus. Fica conosco, Senhor, não nos abandone. Obrigado, Senhor. Vamos cantar bem forte. Cante comigo, divino companheiro. Cante, diga: divino companheiro do caminho, sua presença eu sinto logo a transitar, e faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Você pode cantar, cante bem forte. Fica, Senhor, já se faz tarde, e tens meu coração para vós. Faz em mim morada, cante bem alto. E faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. A sombra da noite se aproxima, e nela o tentador vem me atacar. E não me deixe sozinho. Ajuda-me ao céu chegar. Ele vai nos ajudar, meu irmão, pode acreditar. Fica, Senhor, já se passaram, e tens meu coração. Habita em nós, Jesus.
Obrigado, Jesus. E faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu salvo. Só você cantando, fica, Senhor. Cante, diga bem forte. Fica, Jaci. Cante, diga bem forte. Tens meu coração e tens meu. Ele vai fazer morada em você, não é? Para sempre. Faz em mim morada. E faz em mim sempre, eternamente, não é? Fica, Senhor, meu Salvador. Fica, Senhor, mora no nosso coração, Espírito Santo. E tens meu coração para você. Obrigado, Jesus. E faz em mim morada permanente. Fica, Senhor, meu Salvador. Vamos aplaudir ao nome de Jesus. Graças a Deus. Amém, irmãos? Ele mora na sua vida. Amém? Diga graças a Deus. Você pode se assentar. Aleluia. Amém, irmãos? Graças a Deus por tudo, né, irmãos? Que bom que você está aqui, não é? Nesses 4 dias aí de campanha, de seminário, né? Como você queira, né? Falar. Aí, né? Um tempo, né, irmãos? A gente às vezes vê as pessoas fazendo tanto esforço por algumas coisas, né? Quando a gente era religioso, né? Ia na igreja uma vez por semana, achava demais, né, irmãos? Imagine como é que o Deus não se sente com isso, né? Ah, mas aqui Deus não mora nessas 4 paredes. Claro que não, irmãos. Mas a palavra de Deus diz assim, que nós devemos nos congregar. Então, que bom que você veio aqui hoje, né? Que bom que você está aqui, né? A igreja não é bobeira, irmãos. A igreja não é uma bobeira, né? Não é uma... Na faculdade, né, irmãos? Os irmãos aí que fizeram faculdade, né? Eles têm um antro de desgraça tal da faculdade, né? Desculpe a palavra aqui, né? As pessoas, né? Um ateísmo, né? E tem uma frase muito comum, né? No meio acadêmico que diz assim, que não existe verdade absoluta, né? Então Deus não pode existir se não existe verdade absoluta. Logo, a gente como cristão tem que pensar assim, né? Se não existe essa frase verdade absoluta, ela já se desfez, né? Porque se não tem verdade absoluta, essa frase não vale também, né? Então Deus, ele é muito grande para a gente entender. Aí a palavra de Deus vem e diz assim, a fé é a certeza daquilo que nós não vemos. Amém? Então quando te criticaram, você é maluco, foi para a igreja aí de quinta a domingo, né? Se a gente pudesse estar aqui mais, a gente estaria, né, irmão? Se a gente pudesse estar mais perto de Deus, a gente estaria. E isso vai acontecer, né? Ele vai vir nos buscar, amém? E Ele está conosco sempre. Diga graças a Deus. Vamos cantar mais um hino? Graças a Deus. Coloca a mão sobre o teu coração. Vamos adorar o Senhor com esse hino, amém? Obrigado, Jesus. Obrigado por tudo, Senhor. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar
ajudar. Nunca houve noite que pudesse impedir o nascer do sol e a esperança. E não há problema que possa impedir as mãos de Jesus para me ajudar. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz do lado de Jesus. Haverá um milagre dentro de mim, vem descendo um rio para me dar a vida. Este rio que emana lá da cruz do lado de Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre e estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou aqui. Cante, usa-me, usa-me, sou o teu milagre. Usa-me, eu quero te servir. Usa-me, sou a tua imagem. Cante mais alto. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre e estou. Ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou. Cante, 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 diga bem alto. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre, estou. Cante mais uma vez. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Eu sou um milagre e estou. Obrigado, Jesus. Aplauda bem forte ao nome desse Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos encerrar esta parte do culto cantando mais um hino, aquele que diz que nós estávamos algemados por um peso muito grande. E esse peso era o pecado, né? Jesus nos libertou, nos lavou, nos limpou. E hoje nós podemos dizer que Jesus nos tocou e nos libertou. Amém? Mesmo assentado, feche teus olhos.
e vamos estar cantando mais essa canção. Pense em Jesus, esqueça agora de quem está aí do teu lado. Pense só nele. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei em seu louvor. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Aleluia. Algemado por um peso, oh, quão triste eu andei, até sentir a mão de Cristo. Não sou mais como era, eu sei. Tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Desde que encontrei a Cristo e senti seu terno amor, tenho achado paz e vida. Pra sempre eu cantarei em seu louvor. Cante comigo, tocou-me, tocou-me, Jesus, tocou-me. De paz Ele encheu meu coração. Quando o Senhor Jesus me tocou, livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Livrou-me da escuridão. Glória a Jesus, aplauda o nome do Senhor. Glória ao Senhor.
Senhor Jesus. Aleluia. Amém? Deixe o Senhor te tocar no teu coração, mas que não fique apenas no toque. Deixe Ele morar dentro do teu coração. Amém? Eu já vou chamar os irmãos para cantar o hino, só que antes eu tenho uma coisa para fazer. Podem ficar aí. Vou pedir para o pastor Udo e a pastora virem aqui, fazendo favor. Irmãos, era para entregar no final do culto, mas como no final do culto a oração às vezes, dificulta um pouco, e o pastor Tadeu sempre esquece quando eu vou presentear alguém, então eu já chamo já, para daí não correr risco de não dar tempo. Então assim, pastores, é simplesinho, mas é de coração, tá bom? E dizer assim, o pastor ontem já me entregou para vocês, O pastor ontem já me entregou para vocês, que ele falou. Já entregou. É que assim, irmãos, isso aqui é para você, muito de coração. Obrigada, muito obrigada. Obrigado, amada. Obrigado, igreja. É que o pastor disse assim que, pela primeira vez eu disse que ele acertou em quem que ele trouxe aqui. Porque a gente pode perceber que vocês são cheios do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. E eu gostei muito Jesus. porque eu tenho mais ou menos o mesmo sistema de pregação, então por isso eu me encontrei aqui. Amém. E dizer que vocês são muito bem-vindos sempre que quiserem voltar. Amém. Tá muito bom? obrigada. Que essa casa seja de vocês também. Amém. Obrigada. Tá bom? Obrigada, igreja. E de coração, vamos honrar a quem merece honra, como Jesus falou? Aplauda Jesus. Amém. Pastor, pode vir aqui. E agora sim os irmãos vão subir, para cantarmos o hino da igreja, encerrando a campanha. Pode aplaudir o nome de Jesus.
Igreja de Deus, boa noite, paz seja convosco. A gente está feliz, né? 4 noites aí na presença do Senhor, diante do Senhor, na obra do Senhor. Até que Deus tem nos abençoado. Estamos já tendo saudade, mesmo tendo ainda conosco esse casal. Mas eles vão levar um grande abraço, as nossas orações. E a vida é assim, irmãos. A nossa igreja, ela está no mundo todo, em todos os lugares. Tem alguém falando de Jesus, que é um servo, uma serva, pertencente ao corpo de Cristo, congrega na igreja do Evangelho Quadrangular. Antes de entregar a palavra ao pastor Udo, deixo toda a alegria, todo o respeito ao pastor Leodoro, esse grande homem de Deus. Sei da igreja de vocês que é enorme lá dentro de Joinville. O Recanto da Paz é fabuloso, é algo maravilhoso. É uma igreja muito respeitada dentro de Joinville, na cidade toda, a igreja do Evangelho Quadrangular. Quantas igrejas tem dentro de Joinville Quadrangular, pastor? Só dentro da cidade. Mais de 70 igrejas, só igrejas dentro da cidade de Joinville. A Quadrangular, mais de 70. Tem uma igreja lá que todas elas são muito lindas. Irmãos, então nós agradecemos a Deus por tudo isso que Deus proporcionou a nós. É uma alegria, uma paz, algo de Deus. E sem mais demora, aplauda Jesus recebendo o pastor Udo. Deus abençoe. Muito obrigado. Aleluia, glória a Deus. Boa noite, amada igreja. Paz seja convosco, amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Quero deixar mais uma vez aqui o carinho também do meu pastor Leodoro. Ele não é só o meu pastor, por ser o pastor que nós auxiliamos lá em Joinville, mas também é meu pai na fé. Também foi através do ministério dele que eu conhecia Jesus, minha mãe, meu pai, a minha vida depois, né? E nós somos muito gratos pela vida dele, e ele deixou um abraço muito grande para vocês. Ele esteve aqui já com vocês alguns anos atrás, né? E eu tenho certeza que se ele tivesse a oportunidade, ele estaria aqui novamente. Mas como ele já é um homem de 85 anos, mas a idade não é nada para ele, sabe? Ele é uma pessoa que tem tanta força, tanto fôlego, e a gente costuma dizer que ele coloca nós tudo no bolso ainda. Porque ele é uma pessoa incrível, e a saúde dele também, às vezes, tenta derrubá-lo, mas ele levanta, e com a graça de Deus, o Senhor o restaura, né? Então, quero deixar também o carinho da minha esposa aqui, né? Ela pediu para deixar um agradecimento muito grande a vocês também. E da nossa parte também, fomos recebidos aqui de forma maravilhosa. Muito obrigado pela hospitalidade de vocês, pelo carinho que vocês nos receberam, pela confiança que vocês depositaram também na gente, né? E vocês nunca tinham ouvido falar de mim, provavelmente, mas a gente sabe que o Senhor nos une pelo Espírito Santo. A palavra dele é a mesma, né? E o Senhor é o mesmo. Às vezes estamos separados por quilômetros de distância, mas no Senhor somos um. Ao longo da nossa vida, nosso ministério, nós viajamos já a alguns lugares, e aonde nós chegávamos, outras nações, outros países, aonde nós chegávamos, encontrávamos um cristão, parecia que nós éramos, parecia não, porque na verdade nós éramos irmãos, né? Mas havia uma comunhão, já havia como se a gente já tivéssemos nos conhecido há tempo, e fôssemos parte de uma família, e que de fato nós somos. E assim nós temos nos sentido no meio de vocês também. Somos parte de uma mesma família, somos parte da família. E isso é maravilhoso, e isso é que nos une. Amém, queridos? Então eu quero deixar aqui o meu agradecimento também por ter nos recebido de forma tão maravilhosa. Estejam orando por nós. Amanhã de manhã cedo estaremos já retornando a Joinville e voltando aos nossos afazeres lá, em nome de Jesus. Amém, queridos? Abra sua Bíblia lá em Ageu.
Nós vamos terminar hoje, né, o restinho que falta da carta não é uma carta, é um livro, do livro do profeta Ageu. Ageu capítulo 2, versículos 10. Quem está aqui agora pela primeira vez nessa campanha? Só veio hoje. Amém? Levante a mão aí. Amém? Alguns de vocês. Glória a Deus. Amém? Nós temos falado acerca desse profeta Ageu. Começamos lá no capítulo 1, na sexta-feira. Ontem iniciamos o capítulo 2 até o versículo 9. E hoje nós vamos dar continuidade a esse tema de despertamento. Um tema de que chegou a hora de nós sermos ousados e confiarmos que o Senhor é conosco. Amém? Porque isso deve mudar a forma como nós agimos. Deve mudar a forma como nós agimos em meio a este mundo. Você não está só. Você tem a presença do Espírito Santo contigo. Só botar essa fitinha aqui, para ver se não fica voando a folha. Está um vento bem forte aqui, pastor. Se puder redirecionar para cima ali, porque senão a folha da minha Bíblia aqui fica virando bastante. E agradeço isso. Mas, como eu estava falando, amados, o fato de Deus estar conosco deve mudar a forma como nós agimos. Não é verdade? Imagine você sendo, né, eu dou um exemplo meu assim, eu tinha um irmão mais velho. Então na escola, o fato de eu ter um irmão mais velho do que eu, me dava algumas liberdades, porque eu tinha alguém para me defender. Vocês estão me entendendo? Eu tinha a presença do meu irmão comigo. Então assim, às vezes me dava liberdade para fazer não coisa certa, né? Mas eu quero que vocês entendam o que eu estou querendo dizer. Se nós cremos que Deus realmente é conosco, então nós vamos agir com uma fé, nós vamos agir com ousadia, nós vamos agir com coragem. Por quê? Porque Deus é conosco. Deus está conosco, a sua presença é conosco. Agora, se nós duvidamos da presença de Deus, isso também vai afetar a forma como nós encaramos e enfrentamos os desafios que o mundo nos põe. Não é verdade? E Deus tem falado a nós ao longo desses dias que nós precisamos tratar das nossas prioridades. Então eu quero trazer aqui uns 5 minutinhos só de uma recapitulação daquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. O que aconteceu no tempo do profeta Ageu? O povo de Israel havia tomado a terra prometida, né? Eles tomaram posse da terra, estavam morando ali, vivendo ali, mas eles foram desobedientes ao Senhor. Ao longo de todos os tempos, Deus havia falado a eles que se eles fossem desobedientes, o Senhor iria espalhá-los novamente pelas nações. Que o Senhor, eles iriam perder a recompensa, iriam perder aquela terra prometida, iriam perder aquilo que o Senhor havia presenteado a eles. E o que aconteceu? O povo foi desobediente, mas não foi nenhuma vez, nem 2 vezes, nem 3 vezes. Se nós olharmos desde o livro de Juízes, nós vemos o povo de dura cerviz, desobediente. Samuel, o tempo de Davi, o tempo do rei Salomão, quando o reino depois é dividido e todos os reis, nós vemos que o povo, ele foi desobediente ao Senhor. E por conta disso, Deus permitiu que eles fossem levados cativos para a Babilônia. E eles ficaram lá por 70 anos cativos. O templo em Jerusalém havia sido destruído. A cidade de Jerusalém, as muralhas, todas elas destruídas. Imagina! Jerusalém era a grande capital daquela época, né? Davi construindo tudo aquilo, Salomão construindo o templo, o palácio real, as muralhas de Jerusalém, uma cidade imponente, nada mais do que ruínas e um montulho de pedras.
O povo começa a retornar, então, depois de 70 anos que Deus dá essa oportunidade para eles voltarem à sua terra. Quando eles chegam na terra deles, o que eles começam a fazer? Eles começam a construir as suas casas. Aí ali no capítulo 1 nós falamos sobre prioridades, porque ao invés de priorizar a obra de Deus e as coisas de Deus, o que eles priorizaram? As suas próprias vidas. E o que isso causou neles? Causou neles uma escassez e uma falta de provisão e uma falta de prosperidade. Nós líamos ali no capítulo 1 que o povo trabalhava, mas não conseguia juntar. Eles comiam, mas não se satisfaziam. Bebiam e não se saciavam. O salário que eles recebiam era como se eles colocassem num saco furado, numa bolsa furada. Eles não conseguiam reter nada, nenhuma bênção. E Deus fala para eles: vejam aonde os seus caminhos têm levado a vocês. Olhem o que vocês têm feito da vida de vocês. Olhem como vocês não têm priorizado o meu templo, a minha presença, a minha obra. E nós falamos sobre isso na sexta-feira, sobre prioridades. Nós precisamos priorizar o Senhor. Aí o povo decide obedecer ao Senhor, e eles começam então, eles vão, buscam madeira, eles começam a construir o templo. Depois de 2 meses que eles constroem o templo, eles começam a desanimar e eles abandonam a obra. Por quê? Porque aquilo que eles estavam fazendo não se comparava com a glória daquilo que já havia sido feito no passado. E eles desanimaram. E nós falamos sobre isso ontem, sobre o problema de nós compararmos as nossas vidas. O problema quando nós olhamos para trás e comparamos as coisas como eram antes e talvez como elas nunca mais serão como eram antes. Isso tem trazido desânimo ao seu coração, desânimo às nossas vidas. Ah, Senhor, se não é para ser como era antes, então eu nem vou fazer mais. Às vezes pensamos isso. Às vezes passamos por lutas em nossas vidas, perdas em nossas vidas, divórcio, separação, problemas de relacionamento. E nós pensamos assim: como é que as coisas ficarão melhores? Ou como que as coisas ficarão boas? Não há mais solução, não há mais esperança. E Deus, Ele fala ao povo: coragem, eu estou com vocês. Coragem. E nós lemos ali naquele versículo, no versículo 10, capítulo 2, versículo 9: a glória da nova casa será maior do que a primeira. Se Deus ainda não decretou o fim, Ele ainda tem glória para derramar sobre a sua vida. Tenha coragem. Tenha coragem. E nessa noite nós temos promessas de bênçãos do Senhor. Mas o Senhor ainda queria falar um pouquinho mais a esse povo. Deixar um pouquinho mais claro sobre a forma como eles devem seguir adiante. A forma como eles devem seguir adiante. Então eu gostaria de ler com vocês no versículo 10 de Ageu capítulo 2. Versículo 10 em diante. Diz assim: no 24º dia do 9º mês, no 2º ano do reinado de Dário, a palavra do Senhor veio ao profeta Ageu. Assim diz o Senhor dos Exércitos: faça aos sacerdotes a seguinte pergunta sobre a lei. Se alguém levar carne consagrada na borda de suas vestes, e com elas tocar num pão, ou em algo cozido, ou em vinho, ou em azeite, ou em qualquer comida, isso ficará consagrado? Os sacerdotes responderam: não. Em seguida perguntou Ageu: se alguém ficar impuro por tocar num cadáver, e depois tocar em algumas coisas dessas, ela ficará impura? Sim, responderam os sacerdotes, ficará impura. Ageu transmitiu essa resposta do Senhor: é o que acontece com este povo e com esta nação. Tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Agora prestem atenção. De hoje em diante reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10. Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo. Mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. A partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram
alançados. Reconsiderem. Ainda há alguma semente no celeiro? Até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Feche os seus olhos. Senhor, em nome de Jesus, Pai, colocamos as nossas vidas diante da Tua presença. Senhor, colocamos essa igreja amada, Pai, por Ti. Uma igreja, Senhor, que Tu acolheu, que Tu recebeu para Ti, Senhor. Uma igreja que Tu morreste na cruz para redimi-la, Pai. Pai, cada coração que aqui está nessa noite, incluindo o meu, Senhor. Cada coração que se põe diante da Tua presença, venha, Senhor, falar de forma clara, Senhor. Venha cortar e rasgar os nossos corações, Pai. Senhor Jesus, que nós não venhamos, ó Deus, a reter em nossos corações nada, Pai, que venha entristecer o Teu Espírito Santo. Espírito Santo, Tu tens uma obra tão grande, Pai, em cada coração, em cada vida e através de nós, em todas aquelas pessoas que tocamos, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, faz essa obra, Pai, a partir de hoje, Pai, de uma forma especial, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Amém e amém. Amados, é interessante como Deus fala através do profeta Ageu, de uma forma muito clara ao povo de Deus daquela época. Vocês talvez já ouviram falar, certamente já ouviram falar, que existia uma lei cerimonial no Antigo Testamento. E essa lei era uma lei que traçava dezenas e dezenas de regulamentos, de coisas que podiam ser tocadas, que não podiam ser tocadas, coisas que aconteciam, né, na vida diária, por exemplo, se você manuseasse alguma coisa impura, você tinha que entrar num tanque e se lavar antes de apresentar no templo. Os sacerdotes se banhavam. A mulher, depois da menstruação, ela não poderia, né, adorar a Deus no templo, ela precisava ficar por um período de dias até se purificar, depois do nascimento de um bebê. E se era menina era mais tempo, se fosse um menino que nascesse era outro tempo. Enfim, os judeus, né, os sacerdotes, eles pintavam os túmulos de branco nos cemitérios assim para ficar bem reluzentes, que era para eles não, de uma forma assim, não por acidente, sem querer encostar no túmulo de alguém. E eles enterravam as pessoas no túmulo, eles faziam caminhos assim, né, para passar também no meio. Então eles faziam questão de deixar tudo muito claro, muito bem marcado, remarcado, porque para que eles não tocassem, porque se você fosse ao templo de Deus, adorar ao Senhor, e desse um tropeço no caminho de Jerusalém, e sem querer você tocasse em alguma coisa impura, toda aquela viagem ao templo, você não poderia mais fazer porque você estava impuro. Então imagina, nós não vivemos nessa época mais, graças a Deus. Nós não vivemos nisso e nós nem precisamos observar essas coisas. Mas o que o profeta Ageu está falando para o povo aqui é para que eles entendam a razão pelo qual Deus determinou essas leis. Por quê? Porque eles precisavam entender que ao se aproximar de Deus, eles precisavam ser limpos. Nós não podemos nos apresentar diante de Deus de qualquer jeito, amém, igreja? Você sabe disso, não sabe? Nós não podemos chegar de qualquer jeito diante de Deus. Nós precisamos ter o nosso coração purificado. E é por isso que Deus enviou o seu Filho amado Jesus Cristo para morrer pelos nossos pecados. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse sobre Jesus. Jesus Cristo se fez pecado para que eu e você pudéssemos ter vida. Aleluia! Ele fez essa troca, queridos. Toda a sua roupagem de pecado, toda a sua roupagem, a minha também, não é só a sua não, a minha também, todas as nossas roupas, todas as nossas coisas ruins, tudo aquilo que fizemos de pecado, de errado, Jesus ele tomou tudo isso sobre ele na cruz. E o que ele fez em troca? Ele tirou a sua perfeição, as suas vestes brancas, e ele deu a nós.
Então hoje, é por isso que eu e você podemos entrar na presença de Deus. Por quê? Por esse novo e vivo caminho. Por quê? Porque em Cristo Jesus nós fomos limpos, perdoados, restaurados, como se nós nunca tivéssemos pecado. Então na época aqui, o que Ageu estava falando ao povo? Ageu estava querendo que o povo entendesse o que Deus estava querendo dizer a eles. E ele fez uma pergunta ao sacerdote: se você está carregando uma carne consagrada, um sacrifício consagrado ao Senhor, e esse sacrifício consagrado tocar em alguma coisa impura, aquela coisa impura vai se tornar pura só porque tocou no puro? E o sacerdote fala: não, claro que não. As coisas não funcionam assim. Mas e se for o contrário? Se você estiver carregando algo impuro, e você for e tocar em algo que é puro, vai ficar impuro? Aí o sacerdote fala: sim, vai ficar impuro. Veja só como o pecado ele consegue destruir todas as coisas. E é por isso que nós chegamos aqui. Porque nós chegamos aqui no entendimento de que Jesus Cristo nos salva, Jesus Cristo nos liberta, Jesus Cristo nos cura, e nós sabemos que Jesus Cristo nos limpa de todo o pecado. Mas se não fosse por Cristo, nós estaríamos na impureza dos nossos pecados. Era assim como Paulo fala antes. Então, amados, o que nós aprendemos com isso aqui? Nós aprendemos que há uma necessidade de nós nos purificarmos. Há uma necessidade de pureza. Nós não podemos achar que porque nós estamos fazendo as coisas de Deus, está tudo bem. Porque senão, nós corremos o risco de estarmos vivendo uma vida afastados de Deus, longe de Deus. No pecado, na mentira, na desonestidade, no engano. E porque fazemos coisas religiosas, viemos à igreja, né? Damos o dízimo, ofertamos, estamos garantidos. Não. O pecado ele tem um poder muito grande. A Bíblia diz que o pecado entrou no mundo por meio de uma pessoa, de Adão, o primeiro homem. Olha só, eu e você nem havíamos pecado, nem havíamos nascido por causa do pecado de um homem, Adão. Lá no início da criação, nós já nascemos debaixo dessa condenação. Mas graças a Deus que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus mais. Por quê? Porque já não andam nas obras da carne, na impureza da vida, mas pelo Espírito Santo de Deus. Há uma necessidade de arrependimento. A palavra de Deus é clara. Há uma necessidade de arrependimento. O que significa arrependimento? Arrependimento significa dar meia volta. É isso que significa. Voltar-se. Mas não voltar-se a qualquer coisa, voltar-se ao Senhor. Então, eu estou falando de mim, quando eu não conhecia Jesus Cristo, eu vivia a minha vida do jeito que eu achava que era melhor. Essa era a verdade. Se eu achasse que era melhor mentir naquela hora, eu mentia. Se eu achasse que era melhor eu ser desonesto por algum negócio, por alguma coisa, eu era desonesto. Tenho vergonha de falar isso? Tinha, mas era assim que eu vivia. Eu não sabia o que era melhor, não conhecia a verdade da palavra de Deus. Sabia que estava fazendo errado, sabia, porque meu pai me ensinou essas coisas. Mas eu vivia porque quem vivia no trono do meu coração aqui era eu. Eu ditava o que eu queria fazer. Quando Jesus entrou na minha vida, as coisas mudaram. Não é assim com você? Não foi assim com você? Muda, porque agora nós não conseguimos mais nem pecar e ficar sossegados. O Espírito Santo nos chama, Deus nos chama. Olha, tem certeza que você quer ir por essa direção? Tem certeza que você quer isso? Nós somos tentados sim, e ser tentados não é pecado, mas nós somos lembrados que há um caminho melhor, maior, há um caminho de santidade. Aleluia. Precisamos nos arrepender. Então arrependimento é voltar-se, amados. Nós estávamos andando num caminho, numa direção,
E quando nós nos arrependemos, nós nos voltamos, viramos as costas para o que nós estávamos fazendo e nós passamos a olhar a Deus, nós voltamos ao Senhor. Agora aquilo que Ele fala é importante, agora aquilo que Ele dirige é importante, agora aquilo que Ele diz, nós queremos, nós desejamos. Agora o nosso coração quer as coisas espirituais que antes não queria. Essa é a obra do Espírito nas nossas vidas. Essa é a obra do Espírito Santo. E Deus chama o povo ao arrependimento. Deus chama o povo a uma santificação. A Bíblia diz lá em 1 Pedro 1,16: sede santos porque eu sou santo. Vocês já ouviram essa expressão, essa frase? Amém? E como é que nós podemos ser santos como Deus é santo? Como é que a gente consegue ser perfeito como Deus é perfeito? Não tem jeito, né? Então, se a gente não consegue, para que tentar? Não podemos pensar assim. O que significa a palavra santo? Santo significa separado. Quando nós clamamos, quando nós adoramos, quando nós falamos ao Senhor que Ele é santo, nós estamos dizendo o quê? Que Ele está separado de tudo e de todas as coisas. E isso é maravilhoso, amados. E isso é maravilhoso. Nós vemos na palavra de Deus que Deus, Ele é chamado de verdadeiro, Ele é chamado de amor, Ele é chamado Deus de paz, Ele é chamado de Deus de justiça. Mas em relação à santidade de Deus, nós vemos que Deus, Ele é chamado santo, santo, santo. É uma exaltação ainda maior do que qualquer outra característica de Deus. Deus, Ele é santo, santo, ou seja, Deus, Ele está separado de todas as coisas e de tudo. Então, quando nós falamos que Deus é um Deus de amor, o amor de Deus é um amor santo, é um amor separado, é um amor inigualável, não há nada igual. Quando nós falamos que Deus é um Deus justo, nós estamos falando que Deus é justo também, e Ele não há nenhum igual, Ele está fora de comparação, está a um outro nível. Eu vou dar um exemplo sobre santidade. Quantos aqui guardam em suas casas algum jogo de louça ou alguma coisa especial assim, que você só usa quando há visitas importantes na casa de vocês? Quantos aqui tem isso? Vamos lá, levanta a mão aí. Não, tem mais, gente. Todos nós temos. Ah, claro que sim. Nem que seja aquele joguinho de copo diferenciado, que não seja o pomodoro ali da Sica, né? Tem mais gente? Eu creio que sim. Nós temos na nossa casa lá um jogo, né? Um jogo de jantar ali, e a gente usa aquele jogo de jantar. Por quê? Porque no dia a dia o que acontece, né? Os filhos lavando louça, a gente lavando louça. Quem lava louça sou eu, sou meio bruto na cozinha às vezes, né? E aí sempre fica lascando, então a gente tem um joguinho ali que a gente deixa bonitinho. O que a gente fez com... E eu estou dando um exemplo assim para vocês entenderem. O que a gente fez com esse jogo de louça, eu e minha esposa ali, de jantar? Nós santificamos aquele jogo. Não para o Senhor. Eu estou só explicando o significado da palavra para vocês entenderem. Nós separamos, nós santificamos aquilo para um uso específico. Vocês estão me entendendo? Então, quando vem uma visita importante, se um dia vocês forem lá na minha casa e não receberem, não jantarem com o jogo separado, ou seja, talvez não é porque vocês não eram tão importantes assim. Estou brincando. Mas a gente faz isso. A gente separa para momentos especiais. Isso significa santificar. Não que você se tornou aquilo sagrado, no sentido divino, mas você separou aquilo à parte de todas as outras coisas. É isso que significa a palavra santificado. Santidade. É nós sermos separados deste mundo, separado das coisas deste mundo. Por quê? Para uso exclusivo do Senhor. Então, quando a Bíblia fala que nós devemos ser santos como Deus é santo, é nesse sentido que Deus está falando. Deus quer que você seja separado para Ele, porque você é possessão preciosa do Senhor. A Bíblia fala que o Senhor tem ciúmes da sua igreja, do seu povo. Nós somos a menina dos olhos do Senhor.
Você é amado por Deus, você é amado do Senhor. Jesus entregou a sua vida por você. O Espírito Santo vive em você nesse momento. Você quer mais especial do que isso? Nós temos tudo que nós precisamos. Nós temos tudo que nós precisamos para essa vida e para a vida vindoura. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós, e o Espírito Santo em nós é essa garantia de que nós iremos para a glória com o Senhor. Deus deu um penhor, Deus deu ali um calção, e já colocou o seu Espírito, a sua marca e o seu selo em nossas vidas. Então nós devemos viver uma vida santa, separada ao Senhor. Não vou viver como o mundo vive, não, eu sou diferente sim. Não sou melhor, não tenho nada de mais especial do que qualquer outra pessoa ali, no sentido de valor. Mas eu sou santificado ao Senhor, porque em mim habita o Espírito Santo. E é isso que Deus quer. E é isso que Deus sempre pediu do seu povo de Israel. Deus separou uma nação para que através daquela nação todos os povos, toda a terra conhecesse a glória de Deus. Eles não entenderam isso. Eles abriram mão da sua santidade para ser igual às outras nações. Mas nós não vamos fazer isso, pastor. Nós não vamos fazer isso. Em nome de Jesus, aqui um povo, aqui uma igreja que é santificada, que vive em santidade, que honra e glorifica ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia! O poder do pecado, ele tem poder para danificar tudo aquilo que toca. A verdade é essa. Não dê lugar ao pecado. Não dê lugar ao pecado, porque aonde ele toca, ele destrói. Aonde ele toca, ele torna impuro. Aonde ele toca, ele traz tristeza, ele traz dor. Não precisa ser assim entre nós. Aleluia. E não é para a glória do Senhor. A Bíblia diz: se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se arrepender dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu, sararei a sua terra, curarei. Aleluia. A Bíblia diz que o salmista Salmo Davi, Salmo 51, versículo 10, diz assim: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim um espírito reto, inabalável, um espírito santificado, um espírito que anda nas suas palavras, nas suas promessas. E é isso que nós precisamos. Nós queremos uma vida santificada, para que quando nós andarmos neste mundo, nós sejamos diferentes. E há uma glória do Senhor brilhando através das nossas vidas. Aleluia. Deus nos chama a uma vida de santidade. E esse chamado não é um chamado pessoal somente, mas é um chamado coletivo também. É um chamado para a igreja. É um chamado para a segunda igreja do Evangelho Quadrangular de Correia Pinto. É um chamado para vocês, essa família que se reúne aqui semana após semana. É um chamado para a igreja, para o coletivo, para o corpo de Cristo também viver de uma vida santa, santificada ao Senhor. A falta de consagração, amados, faz com que tudo que oferecemos a Deus seja impuro. Nós não queremos ser assim, queremos? Claro que não. Ageu estava falando para esse povo, e o povo de Israel naquela época, Ageu dizendo assim: tudo o que fazem e tudo o que me oferecem é impuro. Olha só que situação desse povo. O arrependimento, ele é vital. Agora preste atenção, versículo 15 que nós lemos. Preste atenção. De hoje em diante, reconsiderem. Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Como é que era a sua vida antes de você conhecer a Jesus Cristo? Em que condições vocês viviam antes que se colocasse pedra sobre pedra no templo do Senhor? Versículo 16. Quando alguém chegava a um monte de trigo procurando 20 medidas, havia apenas 10.
Quando alguém ia ao depósito de vinho para tirar 50 medidas, só encontrava 20. Eu destruí todo o trabalho das mãos de vocês, com mofo, ferrugem e granizo, mas vocês não se voltaram para mim, declara o Senhor. Nós vemos aqui, nós falamos sobre isso na sexta-feira, que muitas das vezes Deus é o causador da escassez, a fim de que Ele nos chame a atenção. Deus é aquele que causa a escassez, é o que o texto diz aqui, né? Deus dizendo assim: eu destruí o trabalho de vocês. Como é que a gente pode entender isso, né? Que Deus não é um Deus que abençoa, como é que aqui Ele desabençoou, né? Existe essa palavra? Claro que não, mas como é que Deus não abençoa aqui se Ele é um Deus que abençoa? Mas porque o povo estava desobediente. Vá comigo lá para o jardim do Éden. O que aconteceu quando Adão e Eva pecaram? Deus expulsou eles do jardim, não expulsou? Porque Deus não iria permitir que Adão e Eva comessem do fruto da árvore da vida na situação em que eles se encontravam. Eles haviam pecado e eles precisavam ser limpos e purificados do seu pecado. Mas se eles comessem da árvore da vida, eles viveriam eternamente em seus pecados. E Deus proíbe, Deus retira. Mas Deus ainda oferece a árvore da vida para aqueles que vêm a Cristo. Amém? Então muitas vezes o Senhor, Ele dá a escassez, Ele traz a escassez, Ele retém a chuva, Ele retém o sol, retém o calor, Ele retém as coisas de nós, porque para nos chamarmos a atenção e nós vemos realmente que uma vida de pecado não vale a pena. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Mas agora, no versículo 18, Deus Ele fala assim: a partir de hoje, 24º dia do 9º mês, atentem para o dia em que os fundamentos do templo do Senhor foram lançados. Reconsiderem. Olha que tremendo isso. Então Deus Ele fala através do profeta Ageu: olha só, a partir de hoje que vocês me obedeceram, a partir de hoje que vocês voltaram para mim, a partir de hoje que vocês deram valor para a minha presença e para as minhas coisas, a partir de hoje que vocês colocaram esse fundamento no templo e começaram a construir, a partir de hoje, declara o Senhor, eu os abençoarei. Aleluia, glória a Deus. Ainda há alguma semente no celeiro, até hoje a videira, a figueira, a romeira e a oliveira não têm dado fruto, mas de hoje em diante abençoarei vocês. Aleluia. E é isso que Deus faz com aquele que se santifica, com aquele que se separa ao Senhor, com aquele que se separa para a obra do Senhor, para a vontade de Deus, para ser obediente ao Senhor. E é isso que Deus faz, e é isso que Deus fará com a sua vida, com a sua família, com a sua casa, com seus negócios, com seus afazeres. Você sim será bem sucedido, porque Deus irá te abençoar, porque você tem dado valor ao Senhor e vivido de uma vida santificada ao Senhor. Aleluia. É pela glória e pela graça do Senhor, igreja. Deus é maior. Deus é maior. Que promessa de bênção. Hoje não é o dia 24 do 9º mês, pastor. Mas nós não nos apegamos a essas coisas. Nós nos apegamos ao Senhor. Hoje, se você decidir, hoje, se você tomar uma posição, hoje, se você continuar firme nessa posição de santificado, porque eu não estou aqui assumindo que está todo mundo aqui em pecado, não. Certamente aqui é uma igreja santificada, purificada. Aqui há um povo que serve ao Senhor e que segue ao Senhor. Continue firme, porque de hoje em diante o Senhor continuará te abençoando também. Mas Deus fala que Ele não receberá oferta, não receberá nenhuma adoração, nenhuma obra feita em pecado, sem santidade. Porque assim como o povo, tudo que eles faziam e tudo que eles ofereciam ao Senhor era impuro, Deus ainda não recebe nada que não for santificado a Ele.
É por isso que você e eu precisamos de Cristo Jesus. É por isso que Deus fala que, a partir de hoje, atentem para o dia em que os fundamentos foram colocados. Qual que é o nosso fundamento? Qual que é a pedra angular? Qual que é a pedra de fundamento das nossas vidas? Jesus Cristo. O que Jesus falou para Pedro? Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Aleluia! O fundamento que é Cristo Jesus. Deste dia em diante, eu te abençoarei. Eu quero ler com vocês Deuteronômio capítulo 28. Glórias a ti, Senhor. Deuteronômio capítulo 28, vou ler do versículo 1 em diante. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, o seu Deus, e seguirem cuidadosamente todos os seus mandamentos que hoje dou a vocês, o Senhor, o seu Deus, os colocará muito acima de todas as nações da terra. Todas essas bênçãos virão sobre vocês e os seguirão, se vocês obedecerem ao Senhor, seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros dos seus rebanhos. A sua cesta e a sua amassadeira serão abençoadas. Vocês serão abençoados em tudo o que fizerem. O Senhor concederá que sejam derrotados diante de vocês os inimigos que os atacarem. Virão a vocês por um caminho, por 7 fugirão. O Senhor enviará bênção aos seus celeiros e a tudo o que as suas mãos fizerem. Aleluia. O Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra que dá a vocês. O Senhor fará de vocês o seu povo santo, conforme prometeu, sob juramento, se obedecerem aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e andarem nos caminhos dele. Então todos os povos da terra verão que vocês pertencem ao Senhor e terão medo de vocês. O Senhor concederá grande prosperidade a vocês, no fruto do seu ventre, na cria dos seus animais e nas colheitas da sua terra, nesta terra que ele jurou aos seus antepassados que daria a vocês. E as bênçãos seguem ali ainda mais até o versículo 14. Aleluia. Se coloque de pé, igreja. Feche os seus olhos. Glórias ao teu nome, Jesus. Senhor nosso Deus, teu Espírito está aqui, Senhor. A tua palavra, Senhor, foi pregada, Pai. Tu falaste aos nossos corações, Senhor, e nessa noite, Pai, Tu nos chama, Pai, a uma vida de santidade. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, hoje, Pai, que estamos na Tua presença, e nós decidimos nessa noite, Pai, como igreja, Senhor, a nos santificarmos, a lançar um fundamento. Não qualquer fundamento, mas um fundamento de obediência a Cristo Jesus. Senhor, eu tenho certeza, Pai, que por conta disso, Senhor, Tu nos abençoará, Pai. As coisas não serão mais as mesmas, porque a Tua palavra não volta para Ti vazia, Senhor. De hoje em diante, oh Deus, há uma palavra para essa igreja, há uma palavra para este povo. De hoje em diante, seremos abençoados ainda mais. De hoje em diante, as bênçãos do Senhor nos acompanharão. De hoje em diante, as bênçãos do povo de Deus serão sobre o seu povo que anda em obediência, porque nós decidimos colocar um fundamento diante de Ti, Senhor, abaixo dos nossos pés.
para que edifiquemos, Senhor, as nossas vidas naquilo que é eterno, naquilo que é sagrado, Senhor. Senhor, aqui há um povo que te ama, e um povo que não deseja outra coisa, senão o teu favor, a tua bênção e a tua graça. E há um povo que, Senhor, responde ao teu chamado nessa noite.